Tenho a alegria de receber a doutora Priscila Aquino, que é endocrinologista e metabologista. Isso é uma novidade, doutora Priscila, quero até saber mais sobre isso. Muito bem-vinda, querida. Boa noite, muito Boa obrigada noite. mais uma vez pelo convite. Vou perguntar como eu gosto muito de perguntar ao seu pai, professor Felipe Aquino, como é que está a luta? Está na luta. Graças a Deus, está indo tudo bem. Eu aproveito para agradecer mais uma vez a equipe Família Canção Nova pelo convite. E no que a gente puder ajudar vai ser um prazer. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Deus abençoe muito você, Amém. doutora Priscila. E a gente tem também a alegria de receber mais uma vez a doutora Elizabeth Kipman. Ela é especialista em ginecologia e obstetrícia, é coordenadora do Núcleo de Bioética do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, e é membro da Comissão de Bioética da CNBB. Doutora Elizabeth, muito bem-vinda. Como é que está a senhora? Muito bem, obrigada, e com muito prazer de estar aqui com vocês. Obrigado, prazer é todo nosso. Obrigado pela generosidade em aceitar o nosso convite. Vamos, como eu lhe disse no programa Obrigada passado... pela generosidade de convidar. E como eu lhe disse no programa passado, eu garanti que nós íamos nos ver muitas vezes. Tá bom. Obrigado mesmo. Ellison, que é psicólogo clínico, já está aqui com a gente e já faz parte do time, graças a Deus. Eu penso que durante esse ano você se manteve aqui bacana, né? Para alegria nossa. Estamos na área aí, presente. Você está bem, meu querido? Bem, graças a Deus. É uma alegria, sempre muito bom estar aqui com vocês, né? É uma alegria muito grande, prazer muito grande. Estou bem. Obrigado mais uma vez. E a Leila recebendo você, que participa com a gente, em nossos endereços eletrônicos. Leila, como é que está você, Leila? Parece que está meio cansada, a impressão minha. Tô cansada. É a luta, né? É a luta. Mas é isso mesmo. Você pode estar enviando a sua pergunta através dos dois endereços telefônicos, endereços eletrônicos, que é o trocandoideias@cançãonova.com ou Twitter, @p_trocando_ideias. Se você quiser se identificar, tudo bem. Mas se não, eu omito o seu nome e envie sua idade, os dados que a gente possa responder da melhor forma possível a sua pergunta. Ok, obrigado, querida. Então, não esqueça que a Leila também pode, recebendo você, à medida que você se identifica, ela pode também omitir o seu nome, mas nós pedimos que você se identifique, dizendo sua cidade, seu estado, a gente vai cuidar disso com todo carinho. Como eu disse, o tema de hoje é saúde da mulher. É um tema bem vasto, eu tenho várias perguntas aqui, entretanto, nós vamos conversar um pouquinho, de um modo geral, sobre esse tema. Eu começo aqui com a doutora Priscila Aquino. Doutora Priscila, quando a gente fala sobre a saúde da mulher, hoje, o que a mulher precisa ter mais próximo dela? Qual é aquilo que ela precisa ter mais atenção quando o assunto é saúde? Para responder a sua pergunta, eu acho que a gente tem que se separar um pouquinho por idade. Porque se eu pego a vida da mulher de infância, adolescência, vida adulta reprodutiva, vida de depois da menopausa e na senilidade, muda muito. Pensemos na mulher adulta. Para cada idade vai ter uma preocupação em específico que a gente vai estar mais atento. Na mulher adulta, sem dúvida alguma, o câncer de mama e as patologias de útero e endométrio. Por quê, Acho que a doutora Elizabeth pode me ajudar mais nisso, mas que são as mais incidentes. Então, é que a gente tem que ficar mais preocupado. É claro que, na minha especialização, dentro da minha área, eu diria que diabetes, obesidade e tireoide. Em termos de incidência, de estatística, que são as patologias que as mulheres são mais acometidas. Obrigado, querida. Entendeu? Doutora Elizabeth, é verdade que as pessoas estão, especialmente as mulheres, no caso, estão, de fato, mais, assim, comprometidas com a saúde? Estão procurando mais? Comprometidas nesse sentido de procurar mais? Sim. Sabe que eu não sei responder isso? Eu acho que talvez a mulher, comparando com o homem, sempre procurou mais assistência médica do que o homem, sempre. E agora, eu talvez esteja procurando mais, porque o SUS, com todos os defeitos dele, dá alguma assistência que antes... Quem não tinha convênio e não tinha, ou não podia pagar particular, não tinha acesso. Então, as UBSs dão mais acesso. Eu acho que sim, acho que dá para dizer que estão mais preocupados, estão com mais conhecimento de uma série... daquilo que a mídia passa, né? Então, acho que sim, acho que estão passando. Mas a pergunta sua, quando você diz com o que as mulheres devem se preocupar mais, eu diria que até desde a infância, ou até desde o útero... intraútero, eu diria que uma das coisas, passando a bola de novo para você, eu diria que uma das coisas que mais agride a mulher é o uso de hormônio.
seja o uso de hormônio na alimentação, até do gado, ou até no adubo das plantas, ou o hormônio que a mãe pode ter tomado e que possa influenciar na criança que está em gestação, e daí vai. Né? As possibilidades de influência deveria ser muito mais conhecido o efeito do hormônio, por isso eu devolvo para você. É a grande coqueluche no momento na endocrinologia, né? O nome disso chama disruptores endócrinos. Tentando Vai ter falar que de uma explicar maneira agora, doutora, isso, por favor. tentando falar de uma maneira bem simples, é a capacidade que alguns alimentos, até mesmo água contaminada, alimentos contaminados, por exemplo, com defensivo agrícola, com adubo, uso de hormônio na criação do gado, no modo geral, agropecuária, que tem ação semelhante ao hormônio e começa a fazer uma série de problemas em cascata no nosso organismo, desde o desenvolvimento do feto intraútero, com bebês que nascem com retardo de crescimento intrauterino, a que a gente vê hoje em dia, puberdade precoce, problemas com maturidade de idade óssea, e por aí vai, incidência de alguns tipos de câncer, tipo de intestino, que vem até água. Tem algumas represas, essa última que foi autuada no estado de São Paulo, uma represa perto de Suzano, com derivado de um defensivo agrícola que, metabolizado no organismo, tem efeito do dietilestradiol, que é um hormônio feminino. Meu Deus. Então, essa muito grave. pergunta é a coqueluche da endócrina. A gente fala que o ano passado foi o ano da vitamina D, que passou-se a dar muita importância. A deficiência, né, a gente pode falar isso daqui a pouco, e no momento agora são os disruptores endócrinos, todo mundo já sabe falar agora. É a contaminação do meio ambiente, tanto do uso do paciente quanto do meio ambiente, que vai estar interferindo desde as nossas células enquanto bebê até a idade adulta. Obrigado, queridas. É o seguinte, Ellison, num dos programas nossos, nós falamos sobre a saúde do homem. Não sei se você estava conosco nesse programa, acho que não. mas nós estivemos aqui, nós tivemos um urologista, um psicólogo, um cardiologista. E uma das conclusões do programa, Ellison, é que, de fato, o sexo forte é o feminino. Por isso que eu deixei agora essa jogada aqui para você. É verdade que você concorda com isso, que as mulheres, inclusive psicologicamente, elas são mais fortes que os homens? Bom, psicologicamente eu não sei. Na verdade, essa questão do sexo forte realmente é muito falado, né? O homem, quando adoece ou qualquer resfriado, qualquer gripe, o homem já não vai trabalhar, né? Já está mal, está super mal. E a mulher não, a mulher tende a ser mais presente, né? Eu vejo que hoje em dia, até tomando um pouco do que está sendo falado aí pelas doutoras, eu penso que a mulher está mais consciente. Né? Se a gente comparar o início do século passado com o início desse século, a gente vê que a mulher, seja lá pelas formas com que isso foi se desenvolvendo, né? Com a questão do feminismo e a evolução natural que a gente tem social. Eu vejo que hoje a mulher está mais consciente do que antes. Só que também tem problemas novos, que são hoje, a nível psicológico, são hoje transtornos de ansiedade. Né? Então, a gente tem aí doenças como anorexia, bulimia, que pegam muito nas mulheres, principalmente adolescentes. Né? Então, são preocupações dessa demanda muito pesada que se tem pela aparência, pelo significado social, né? Como que as pessoas me veem, né? Qual é o meu papel? Não é mais o só de mãe, é o papel de funcionária, de empregada, de alguém que ganha dinheiro também, mas também é o papel de ser bela, de ser bonita, de ser sensual. Então, quer dizer, responder a todas essas demandas sociais causam um certo transtorno de ansiedade se a mulher não se conhecer bem, se ela não tiver um autoconhecimento bom. Ok, muito obrigado. Essa rodada aqui foi mais para estimular sua presença, participando com a gente pelo telefone 0 operadora 12 3186 2600 e nossos dois endereços eletrônicos, que é o Twitter, @ptrocandoideias, e o e-mail trocandoideias@cançãonova.com. A Leila já sinalizou que tem pergunta para a gente. Para quem é a pergunta, Leila? Para a doutora Elizabeth. Qual? A doutora Elizabeth, isso. Não vou identificar a pessoa. Estive no ginecologista... Desculpa, que a tela pulou. Estive no ginecologista há uns 20 dias e estava tudo certo. Mas há uma semana tenho dor na relação sexual e muito secreção, muito corrimento. Por que isso pode estar acontecendo?
Pode ter, em princípio, alguma infecção. A infecção pode se pegar de um dia para o outro. Ela disse que esteve na ginecologista há quanto tempo? Só um minutinho. Há uns 20 dias. Isso pode ter acontecido, pode ter uma variação hormonal também, depende um pouco da idade, né? Se está incomodando, eu acho que ela deve procurar de novo, apesar de ter ido há 20 dias, precisa ser examinada. Obrigado. Eu vou aproveitar a pergunta e fazer uma dobradinha com a senhora, doutora. Eu estou aqui com essa querida, que é de Montes Claros, pediu para não ser identificada, e ela diz, doutora, o que é vaginismo? Acho que eu tenho isso. Ela diz, meu marido considera isso frescura. Sou casada há 1 ano e não consigo ter relações sexuais. Estou passando por um acompanhamento psicológico, que a pouco o Ellison também traz a colaboração dele, mas meu marido não quer ir comigo, gostaria muito. Como tratar disso? O vaginismo realmente é uma contração da vagina que dificulta muito o ato sexual. Deve ser a isso que ela se refere. Como tratar isso com acompanhamento, diagnóstico, não dá para falar assim num programa, porque qualquer coisa que a gente fale pode ser tomado caso por caso. Perfeito, enfim, é uma coisa muito específica. Qual a orientação para ela, doutora? Ela disse que está fazendo o tratamento, né? Ela falou, não é? Ela Você fala disse. assim, ela fala de tratamento psicológico. Se ela tem confiança nesse psicólogo que está indo. Se for afastadas todas as causas somáticas físicas, tem que ver se foram afastadas. Se foi tudo afastado no sentido físico, realmente a orientação é psicológica. Se ela está assistindo esse programa, então ela deve ter uma dimensão espiritual grande, né? Provavelmente. Então, existe um aspecto interessante, que às vezes a gente recebia mais, que eu parei agora o consultório, algumas pessoas que nunca tiveram relação por um compromisso religioso e que, às vezes, quando vão começar a ter relação, sentem dificuldade. Então, precisa também de uma orientação no aspecto de valores, no aspecto religioso também, mas no caso, se não tem nada físico, o principal é psicológico. Ok, muito obrigado. Ela só queria uma palavra sua para o marido dela, porque ela que faz uma queixa que é muito importante receber também orientação. Sim, e é muito comum, né, Ricardo? Até quando a gente fala sobre educação sexual, que é um tema que a gente tem escrito muito lá, né? No namoro cristão. No namoro cristão. Essa semana tem novo artigo, né? Se Deus quiser. Beleza. A gente fala dessa carência que tem da educação sexual, principalmente, e a diferença que tem da educação sexual para homens e mulheres. Então, para o homem, às vezes, é muito simples, é muito mais tranquilo falar sobre sexo. Para a mulher, muitas vezes, numa formação religiosa, né, como a doutora Beth falava, isso, às vezes, é visto como algo proibido, e muitas famílias ainda vivem nessa forma de educar as mulheres de uma forma que reprime a sexualidade e que não se fala disso com naturalidade, né? É possível viver esses valores religiosos de uma forma natural, né? Mas que não seja reprimido, não tenha essa repressão sexual, que é o que geralmente acontece. Então, a palavra para o marido, por exemplo, é que o que acontece? A mulher ela não se sente confiante o suficientemente para poder se entregar ao marido numa relação que para ela é estranha, né? E talvez por questões religiosas, era vista como algo que não podia, algo pecaminoso, que antes não podia. Agora que casou, pode, então o marido tem que ter uma certa paciência. E a única forma dele ajudar é conquistar essa confiança dela, né? E porque se ele for para esse caminho de que isso é frescura, como ela mesma diz, só vai piorar. Com certeza ela vai só se afastar, né? Então ela precisa ver isso de uma outra forma. A terapia com certeza vai ajudar, né? Tem que ajudar, é o caminho, né? Descartada aí as questões físicas e possivelmente também em algum momento, né? O marido pode ser chamado para conversar com o psicólogo também. Okay, agora eu acho que nós temos um recado para o marido, nós como mulheres, não temos? Eu estava Porque muitas vezes essa formação que o Ellison falou é muito mais fácil, muito mais livre, mas sem compreensão nenhuma da mulher. Então, nós não sabemos se nesse caso, como que foi esse início, essa tentativa da vida sexual entre os dois. Ele deve precisar de orientação
Com certeza. No casal que é casal de verdade, o problema não é de um, são dos dois. Né? Que nem a gente fala, estamos juntos. Maridão, vamos junto. Né? Vamos resolver junto. O problema não é só dela. Não, eu fico impressionado de imaginar justamente um homem que se coloca do lado da mulher que ele ama e no momento considerar uma coisa tão importante como tomara que ele esteja ouvindo, tomara que ele esteja ouvindo esse com muito programa, respeito e muito carinho aos dois, né? Não é que uma posição de crítica, é uma posição de que os dois precisam de ajuda. Não é só ela não tem que ter esse sentimento de culpa, né? Tem que procurar ajuda os dois. Muito bem, eu sigo com a doutora Priscila. O assunto agora é TPM. E ela é de Teresópolis, disse o nome aqui com tanta confiança, mas eu não vou contar para ninguém, não. Ela fala só a idade? Mas obrigada por mencionar a idade, porque esse, de fato, é um dado super importante. Nós pedimos, por gentileza, você que está participando com a gente, a partir de agora, não precisa pôr o nome, mas põe a idade. Dá capricho na idade, que ajuda muito, não é? Se der tempo, até pode enviar a idade enquanto a gente trata aqui da resposta. Não tem problema. Então, ela diz assim, o meu humor oscila muito quando estou em TPM. Por que isso? A pergunta, tem cura? Eu já tomei remédios indicados pela ginecologista e só funciona enquanto tomo. Depois volta tudo. Meu namorado já quase terminou comigo, fico briguenta, carente, ciumenta, chorona. Socorro! É o que ele escreve aqui. Tá, é assim, a TPM é tensão pré-menstrual, né? O próprio nome diz. Então, é o que acontece. A fase nossa da mulher, no período do ciclo da menstruação, a gente passa por algumas fases, que vem o período da menstruação, depois vem a primeira fase do ciclo, que é uma fase que a mulher geralmente fica bem, geralmente a gente melhora a disposição, melhora o humor, a vida reprodutiva, do ponto de vista de trabalho, casa, filho, vai legal, vem o meio do ciclo, que é onde a mulher tem a ovulação. Eu falo que a natureza é tão perfeita que a ovulação é aquela fase que a mulher vai estar no ápice de tudo, até para a procriação, né? Respeitando o instinto da natureza. E depois vem a TPM. A TPM é aquela fase que depois que a mulher passou pela ovulação, se teve a fecundação, e se ela gestou, ela vai engravidar, não tem TPM, ou se não teve, existe uma queda muito grande dos níveis hormonais, principalmente da progesterona. E quando ocorre essa queda da progesterona, algumas mulheres são mais sensíveis, outras menos. Então, a gente atende mulheres, amigas, que falam que não tem TPM, e outras, a gente já viu até caso de crimes passionais da mulher ser absolvida por conta de uma TPM demasiadamente rigorosa. É claro que são os extremos. No dia a dia, é o que essa colega está dizendo. Tem uma coisa muito interessante da TPM. Quando eu falei da importância da idade, quanto mais nova a mulher é, mais hormônio esse ovário produz, considerando já depois dela ter menstruado, né? Descartando o início da puberdade. Quanto mais nova a mulher é, mais hormônio ela tem, então menos ela sente essa oscilação dos hormônios nesse período. Conforme a gente vai amadurecendo, que a gente chama da fase da mulher madura, depois de 35, 40 anos, a TPM tende a agravar mesmo. Por quê? Porque essa queda de hormônio do meio do ciclo até a fase que vem a menstruação é muito mais intensa. E essa queda de hormônio gera todos esses sintomas. A mulher se sente mais inchada, às vezes prende o intestino, a pele enche de espinha, o cabelo fica mais oleoso, fica irritada, fica mal-humorada, fica mais agressiva. Bom, isso é natural. Aonde a gente separa o natural do patológico? É um limite muito íngreme. A resposta que eu, Priscila, pessoalmente dou é se aquilo está interferindo no seu dia a dia. Então, está atrapalhando o relacionamento com o namorado, está atrapalhando na família, está atrapalhando na convivência social. Aí existe uma hierarquia. Então, primeiro eu respondi para ela o porquê. O porquê é dessa oscilação que a gente tem naturalmente. Depois, para tratar isso, a gente tem desde das medicações mais paliativas e naturais, como, por exemplo, nesse período, tomar bastante água, evitar café, evitar chocolate, evitar muito guaraná, que são estimulantes que vão te deixar mais irritada. E o que tem de bom? Tentar fazer mais atividade física, uma alimentação com bastante fibra vai auxiliar. Então, muita fruta, muita verdura, muito legume, a água, atividade física, isso melhora. Se mesmo com essas medidas ainda não surtiu resultado,
A gente tem algumas opções de fitoterápicos, que são remédios derivados de planta, que para algumas mulheres respondem muito bem. Se não respondem, a gente tem a descrição de alguns antidepressivos, porque a gente sabe também que nesse período tem uma queda da serotonina, que é um neurotransmissor que regula um dos neurotransmissores que são importantes na regulação da ansiedade. E aí, quando essa TPM é mais agressiva, vamos dizer assim, que tentamos todas essas outras alternativas e não houve melhora, então é indicado alguns antidepressivos, e em alguns casos extremos é indicado até fazer com que aquela mulher não menstrue mais. Às vezes é um transtorno tão grande para aquela mulher, a tensão pré-menstrual e a menstruação, que tem casos que chega a fazer um período de parada de menstruação com anticoncepcional ou algo do tipo. Então, cada caso é um caso e a idade varia muito. Então, que dica que a gente dá? Esses conselhos paliativos não prejudicam. Então, se você está me vendo e tem TPM, e fica a dica, diminui o café, diminui a coca, diminui o chocolate, tenta fazer uma caminhada, hidrata bastante, come bastante fibra, conversa em casa, pessoal, paciência. Estou de TPM. Todo mundo entende, conhece, brinca e aprende a relevar, principalmente quando a gente pede ajuda, né? Não melhorou? Aí vamos procurar ajuda de médico e ver qual desses níveis de medicação vai precisar entrar. E concluindo, ela fala ali que quando ela trata, melhora, e quando ela para de tratar, parece que não surte resultado. É porque somente o ciclo, durante o tempo em que ela usa a medicação. Porque esse é o nosso ciclo menstrual, né? O ciclo nosso, a fase da menstruação vai ser sempre assim. Então, o ideal é que ela consiga se adaptar com uma dessas maneiras mais naturais, com mudança de hábito, que é uma coisa que ela não vai parar de usar, né? Fazer atividade física, tomar água, comer fibra, ela pode fazer sempre. Agora, remédio é feito para usar quando precisa usar, né? Então, assim, o ideal é que não precisasse tomar, mas se a sua TPM, a sua menstruação é algo que tem mulher que fala assim, Priscila, 15 dias do mês eu não vivo. 15 dias eu estou bem, 15 dias eu não vivo. A interferência direta não é muito no dia a dia. intensa, é muito intensa. Então, é justificado tratar com o que for necessário para o caso dela. Obrigado, doutora Priscila. Tá bom? Eu comentei agora há pouco aqui com o Wellington sobre o namoro cristão. Para você não ficar curioso, o grupo Namoro Cristão ele está no Facebook. O endereço é facebook.com/namoro cristão. Um grupo criado pela Canção Nova. Este grupo reúne um número imenso de casais e principalmente de solteiros e solteiras cristãs que estão à procura de alguém, à procura de um namorado, uma namorada. Inclusive, o grupo Namoro Cristão começou aqui no programa Trocando Ideias, numa conversa com o professor Felipe Aquino. Eu tenho a satisfação de ter conhecido já vários casais que já se casaram, inclusive. Esta semana eu estou me encontrando com o mais novo casal do grupo Namoro Cristão que eu conheci. Então, se você quiser participar, participe com confiança. Tem uma equipe que trabalha junto comigo, trazendo formação sobre diálogo, educação sexual, o método de ovulação Billings e tantas outras ferramentas para ajudar você no seu relacionamento e também encontrar, com a graça de Deus, a pessoa, porque também tem orientação para que você conduza de forma adequada um relacionamento pela internet, porque nós não estamos com isso estimulando um relacionamento virtual. Assim, um contato, quem sabe, com a pessoa de sua vida. O endereço é facebook.com/namoro cristão.